Queridos, graça e paz, Deus seja louvado por essa noite. Quero louvar a Deus por essa oportunidade, pela vida do pastor Rogério. Muito obrigado, pastor. Deus siga honrando o senhor, sua casa, sua família, todo o corpo ministerial dessa igreja, membresia, simpatizante dessa obra. Deus abençoe a todos. E é bom estar aqui com esse povo bonito. Só não deu glória quem não se acha bonito, irmãos. Pastor, eu tenho que me achar bonito? Claro, se você não se valorizar, ninguém te dará o valor que você merece. Então vou repetir. É bom estar aqui com esse povo bonito, inteligente, abençoado e que vai morar no céu. Deus seja louvado. Deus abençoe o evangelista Rodney. É um amigo também, pessoa da melhor qualidade. E eu estou feliz por ver meu amigo Silvio. Faz assim, Silvio. Silvio é um amigo desde quando eu cheguei aqui no estado, há 12 anos. Conheço ele. Deus siga lhe abençoando. Fiquei muito feliz de te ver na vigília. E está aqui, está bem cuidado pelo pastor Rogério. Tá bom? Queridos, abra sua Bíblia, por favor. Evangelho de Cristo, segundo escreve Marcos. Capítulo de número 4, verso de número 35. Eu justifico a ausência da minha esposa e dos nossos filhos pelo fato de ela estar hoje ministrando também. Ela esteve aqui no evento de mulheres, prega muito bem, e hoje ela está ministrando, e para a glória de Deus, Deus usa ela lá, me usa aqui, e o nome do Senhor é glorificado. Marcos capítulo 4, verso 35. Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Quem não achou, diga, me espera, porque eu vou também. Todos acharam. Está escrito assim. E naquele dia, sendo já tarde, disse a seus discípulos, passamos ao outro lado da margem. E os discípulos, despedindo a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco, e com eles havia outros barquinhos. E levantando-se um grande temporal de vento, subiam as ondas de maneira que já se enchia o barco de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada. E os discípulos, despertando, disseram-lhe, Mestre, não te dê que pereçamos, outras traduções dizem, não te importa que pereçamos. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, cala-te, aquieta-te. E o vento aquietou-se e houve grande bonança. E disse-lhes, por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor, e diziam uns aos outros, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos 5, verso 7, por favor, para encerrarmos a leitura, está escrito assim, e exclamando com grande voz, disse, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Queridos, na Bíblia Sagrada, quando eu falo sobre a Bíblia, eu estou dizendo a sua totalidade, existem 4 tempestades que a Bíblia faz questão de nos falar sobre elas. A primeira delas é a tempestade que Jonas, profeta Jonas, é o causador por causa da sua desobediência. Deus manda ele a Nínive, ele decide ir a Tarsis, e o resto da história nós conhecemos. A segunda tempestade que a Bíblia nos fala é essa que lemos, Marcos 4, 35 ao 41, que Mateus fala sobre ela e Lucas também fala sobre essa tempestade. A terceira está inserida no Evangelho de Mateus, capítulo de número 14, verso de número 22, que Marcos fala sobre ela e João também se refere sobre ela. A quarta e última tempestade é uma que eu gosto muito, porque é um assunto que eu gosto de falar. Ela está inserida no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27,
quando Deus está realizando um desejo do seu coração e também um desejo do coração do apóstolo São Paulo, que era ir falar do amor de Deus na cidade de Roma. Porém, eu quero me ater às duas tempestades que estão inseridas nos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Na primeira tempestade, que foi a que lemos, Jesus ele está dentro da embarcação. Quem me ouve diz amém? Amém. Na primeira tempestade ele está dentro da embarcação, porque ele disse assim, passamos ao outro lado. Quem diz passamos, está dizendo, entra, porque eu também estou entrando. Vai, porque eu também estou indo. Faz, porque eu também estou fazendo. Vou sintetizar. Quem diz passamos, está dizendo, aconteça o que acontecer, vocês chegarão do outro lado. Então, na primeira tempestade, ele deu garantias que os discípulos chegariam do outro lado. Só que, na segunda tempestade, Mateus 14, 22, ele não disse passamos. Não, pastor Marcos Paulo, não. Ele disse, entrem no barco e atravessem vocês. A Bíblia diz que quando os discípulos entram no barco, ele sobe para o monte para orar. E na quarta vigília da noite, quando viu que os discípulos estavam fatigados, olha o que diz o texto, os discípulos estão em alto mar, ele está no monte, mas está vendo os discípulos. Aí a Bíblia diz que quando ele vê que eles estavam fatigados, ele vem andando sobre as águas e acalma a tempestade. Pastor, não entendi. Na primeira tempestade, ele estava junto. Na segunda, ele não estava junto, mas ele estava vendo os discípulos. Pastor, não entendi. Tem tempestades que ele vai entrar com você, tem outras que ele te deixa entrar sozinho, mas ele está te vendo. Olha aqui para mim. Na segunda tempestade, que foi a que não lemos, ele primeiro acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Preste atenção nisso. Segunda tempestade, ele acalma os discípulos para depois acalmar a tempestade. Por quê? Quando ele veio andando sobre as águas, os discípulos, é um fantasma. Aí Jesus, não, calma, sou eu. Quando ele acalma os discípulos, a Bíblia diz que só dele pisar na embarcação, a tempestade automaticamente se acalmou. Só que na primeira tempestade, que foi a que lemos, primeiro ele acalmou a tempestade para depois acalmar os discípulos. Porque quando os discípulos chamaram ele se levanta, não dá nem confiança para eles, e fala logo com o vento e com o mar, vento e mar, cala-te. Quando o vento e o mar se calaram, aí ele acalmou eles. Por que sois tímidos? Ainda não tendes fé? Pastor, não entendi, vou melhorar. Segunda tempestade, ele acalma primeiro os discípulos para depois acalmar a tempestade. Primeira tempestade, ele acalma primeiro a tempestade para depois acalmar os discípulos. Pastor, não entendi. Se ele ainda não te acalmou, é porque ele está acalmando a tempestade da sua vida primeiro. Mas se ele já acalmou a tempestade, descansa, porque já já ele vai te acalmar. Então diga para alguém, tem horas que primeiro ele acalma a tempestade para depois acalmar você. E tem horas que primeiro ele acalma você para depois acalmar a tempestade. Isso aqui é maravilhoso. Só que eu gosto a maneira que o texto começa. Como? E naquele dia, sendo já tarde. Que dia é esse que o autor se refere? Marcos 4:1. E outra vez, entrando no barco, se assentou e do barco ensinava a multidão. Esse ensinar aqui é pregar. Jesus resolveu pregar naquele dia. E naquele dia, ele pregou 4 mensagens. 3 sobre fé e uma sobre a candeia. Na primeira mensagem, ele falou que o reino de Deus era como uma semente que era lançada à terra. Na segunda, ele comparou a Igreja Batista Caminho da Fé a uma candeia. Por quê? Ele disse assim, vocês são iguais à candeia. Por quê? Quando a candeia é posta em local de escuridão, a luz que está nela aparece. Era Jesus dizendo, pastor Rogério, ei, vocês vivem um mundo que jaz do maligno, mas aonde vocês forem, a luz do Espírito que está em ti, ela vai aparecer. Na terceira mensagem, e esse é o ponto alto, guarda isso, ele fala sobre o semeador. E na quarta, ele compara a nossa fé a um grão de mostarda. Eu gosto do capítulo 4, verso 11, porque Jesus chama os discípulos à parte e fala assim, olha, a multidão,
eu prego por parábolas. Mas a vocês, meus discípulos, eu vou revelar meus mistérios. Ele termina de pregar, ele está cansado, ele olha para os discípulos e fala assim: passamos ao outro lado. Olha o que diz o texto: e os discípulos, despedindo a multidão, o levaram consigo, assim como ele estava. Como que Jesus estava? Marcos 4, verso 1. E outra vez, entrando no barco, se assentou. Diga para alguém: Jesus estava sentado. Eu demorei muito tempo a descobrir isso aqui. Só que Champlin, que é um dos maiores PhD, biblicamente falando, na minha opinião, o melhor deles, ele fala que o lugar aonde Jesus estava sentado era onde o comandante da embarcação sentava. Ouvi um forte ali, um aleluia lá atrás, vou repetir. Jesus estava no lugar do comandante. Deixa eu melhorar para você adorar a Deus. O vento ia soprar, mas Jesus estava no comando. O barco ia balançar, mas Jesus estava no comando. O barco ia encher de água, mas Jesus estava no comando. Eu vim pregar para quem crê: pastor, minha casa está em crise, Deus ainda está no comando da tua casa. Pastor, o filho está dando trabalho, Deus está no controle na vida do filho. Pastor, eu estou no vento, estou na prova, Deus ainda está no controle da sua vida. Eu vou liberar a palavra: Satanás perdeu, porque na nossa vida Deus está no comando. Aplaude com glória, aplaude com aleluia. Ele está no comando da nossa casa. Pastor, lá no trabalho tem um monte de gente sendo mandado embora. Você não será mandado embora, Deus está no comando. Pastor, a empresa vai de mal a pior, se prepare. A glória da última casa será maior do que a da primeira. Deus está no comando. Isso aqui é maravilhoso. Ele está no comando. Só que tem um segredo: ele deixa os discípulos no controle. Que é isso, pastor Marcos Paulo? Quem está no comando e no controle não é a mesma coisa? Claro que não. Abaixo de Deus, quem está no comando da igreja? Pastor Rogério. Se ele precisar se ausentar, ele deixa alguém no controle, mas continua no comando. Escute isso aqui: quem já andou de avião para algumas viagens muito extensas, sabe que eu já vi o piloto sair da cabine. Quando o piloto sai da cabine, ele tem um comando do voo. Mas a partir do momento que ele saiu da cabine, quem fica no controle é o copiloto. E tem horas que Deus faz isso: ele fica no comando e nos deixa no controle. Só que olha para mim aqui, capítulo 4, verso 1, tudo sob controle, o barco em cima da água. Capítulo 4, verso 36, a situação saiu do controle, porque é a água que quer invadir o barco. Será que Deus não sabia que a situação ia sair do controle? Sabia. Será que Deus não sabe que tem horas que nós vamos perder o controle da situação? E será que Ele não sabe? Sabe. Pastor, e por que é que mesmo sabendo que nós vamos perder o controle da situação, Deus nos deixa controlar? Só para nos ensinar que nós não temos condições de controlar nada. Porque tem horas que a gente se acha autossuficiente demais. Se não fosse eu naquela casa, se não fosse eu naquela igreja, se não fosse eu lá no céu, Deus está dizendo: se não fosse você, eu levantava outro para ser. Ele está dizendo: mas quem tem que estar no controle e no comando de tudo sou eu. Olha aqui, ele fica no comando, ele está dormindo e o discípulo no controle. O texto não diz, por favor, gente, não me entenda mal, é um pensamento do Marcos Paulo, ninguém precisa acreditar. Os discípulos devem pegar água assim e jogar para fora. 5 baldes para fora, uma 10 para dentro, 10 para fora, uma 15 para dentro, 15 para fora, uma 20 para dentro. Aí chegou um momento que eles entenderam uma coisa, que a tempestade era mais forte do que eles. Por quê, pastor? Porque nós temos esse defeito. O vento sopra, ao invés de a gente chamar Jesus, a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Fala para alguém: se não der para dar glória, grita ai. Fala para ele, fala. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito. A gente liga pra mamãe, liga pra papai, fala com o titio, fala com o titia, com o vovô, com o amigo. E Jesus está no barco dizendo: é só me chamar que eu resolvo. É só me chamar que eu acalmo a tempestade. Só que eles estão dando o jeito deles. Aí quando eles olharam para o lado, quem está dormindo? Jesus. Aí ele falou assim: calma aí. Estamos, na linguagem popular, nos matando à toa. Tem alguém aqui que é mais poderoso que o vento, que o mar. Aí chamaram ele: mestre, não te importa que pereçamos?
Primeiro, eles chamaram Jesus cheios de arrogância. Por que, pastor Marcos Paulo? Porque a palavra importar significa trazer de fora para dentro. Em outras palavras, eles estavam dizendo, sabe o quê? Nós largamos, tem gente aqui que largou muita coisa para te seguir, e o Senhor não se importa com a gente? Pedro, Tiago, João e André, sócios na pesca. Filipe, alguém que tinha uma certa formação. Existia pessoa importante ali. Aí escuta isso aqui, eles falaram assim, o Senhor não se importa com a gente? Só que por que eles estão revoltados? A revolta deles é que Jesus estava dormindo. Vamos lá. Eu aprendi na faculdade que tudo que a gente repete, memorizamos com mais facilidade. Vamos lá. A revolta deles é que Jesus estava o quê? Mas Jesus já tinha avisado para eles que ia dormir. Que é isso, pastor Marcos Paulo? Marcos 4, verso 26. Se puder colocar aqui para mim, por favor. Marcos 4, 26, ele avisou para eles que ia dormir. Na terceira mensagem que ele pregou, olha o que ele disse. Ele dizia, o reino de Deus é assim, como se um homem, outras traduções, um semeador, lançasse a semente à terra, olha o que diz o verso 27, e dormisse. Sabe o que ele estava dizendo? Eu estou pregando sobre fé e eu vou dormir. E quando eu acordar, eu quero ver se a fé germinou no coração de vocês. Pastor, não entendi. Ou vocês acham que ele ia ficar o dia todo pregando sobre fé para não provar a fé deles? Pastor Marcos Paulo, eu não estou entendendo, igreja. O nome da igreja já é propício para falar sobre isso. Igreja Batista Caminho da Fé. Aqui na Igreja Batista Caminho da Fé, a gente aprende sobre fé, mas é nas lutas da vida que a gente aprende a exercer a fé. Sabe por quê? Porque nós somos muito bons de falar sobre fé. O nosso problema é na hora de exercer a fé. O vento sopra na casa de alguém, Deus é contigo. A vitória é sua. O milagre vai acontecer. Deus vai dar vitória. O vento sopra na nossa casa. Parece que Deus me esqueceu. Parece que Deus me abandonou. Parece que Deus não está me vendo. Olha aqui, quando Jesus viu que faltou fé neles, ele levanta e não dá nem confiança a eles. Ele levanta e fala assim, vento, mar, cala-te. Primeiro, nunca ouvi dizer que vento tem ouvido. Muito menos que mata em boca. Como que ele manda o vento e o mar se calar, se vento não ouve, mas não fala? É porque eu aprendi com a Bíblia que para Deus fazer algo no mundo espiritual, ele usa sempre algo no mundo físico. Você acha que para o mar se abrir precisava do cajado? Claro que não. Você acha que para ter água no deserto precisava da rocha? Também não. Você acha que para Deus aquecer o povo precisava da coluna de nuvem? Também não. Ele é dono de tudo, até do nosso corpo, da nossa temperatura, ele manda em tudo. Só que para ele fazer algo no mundo espiritual, ele usa algo no mundo físico, material. Quando ele falou assim, ó, no barco, vento e mar, cala-te, no mundo físico, a ordem foi para o vento e para o mar. Mas no mundo espiritual, a ordem foi para quem enviou a tempestade. Pastor Marcos Paulo, e quem foi que enviou a tempestade? Satanás, que não queria ver o endemoniado de Gadara ser liberto. Era o diabo dizendo, eles não vão chegar, o milagre não vai acontecer, a porta não vai abrir, não vai ter testemunho de vitória. Só que essa noite Deus se colocou de pé e está dizendo, Satanás, cala a tua boca, diabo, cala a tua boca, porque nessa igreja a última palavra é do Senhor. Aleluia, aplaude com glória. Será que você pode levantar a mão direita? Eu quero liberar a palavra sobre a sua vida. Eu quero ser boca de Deus para a tua vida. Na tua família o diabo não fala a última palavra de Deus. No teu casamento o diabo não fala a última palavra de Deus. Na vida dos seus filhos o diabo não fala a última palavra, é de Deus. Eu tenho uma palavra de Deus para quem crê. O diabo pode até colocar uma vírgula na sua história, mas o ponto final é de Deus. Aleluia! Aleluia! Estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Eu não vou me alongar, vou começar a encerrar, porque quem fala muito não volta. O pastor Rogério me deixou alguns anos sem vir aí. Acho que eu falei muito a última vez. Escute isso. Só que o que é interessante aqui, a Bíblia é toda interessante, me perdoe, mas
o que me chamou a atenção, meu amigo Silvio, é o lugar que Jesus, ele deita no barco. Tinha tanto lugar para Jesus deitar no barco, pastor Rogério, o senhor conhece 1000 vezes mais do que eu, teria comparação. Mas com tanto lugar que tinha para Jesus deitar no barco, ele resolve deitar na polpa do barco. E vai fazer 6 anos, meu filho faz 6 anos, e quando meu filho nasceu prematuro, eu estava em viagem, eu estava no Paraná. Minha esposa com a mãe estava em minha casa, passou mal, quando eu acordei lá no Paraná, nasceu. Falei, meu Deus, eu tive que pegar um avião e vim correndo. Só que escute isso aqui. Eu fui pregar num congresso chamado Ilha do Almeida, Paraná. 1h30, não gosto de falar sobre eu mesmo, mas cabe no que eu vou falar aqui. 1h30, Vitória, Curitiba. Em Curitiba me pegaram de carro mais 1h30 de carro até o Porto de Paranaguá. E do Porto de Paranaguá era mais 1h30 de barco até a ilha. E eu me lembro que naquele dia chovia quase que no Brasil inteiro, evangelista Rodney. Muita chuva. E quando eu cheguei no Porto de Paranaguá, já estava tarde, o voo atrasou. Era aproximadamente 18h40. Falei, rapaz, não vai dar tempo de chegar lá para pregar. Ele falou, não. Liguei para o pastor lá e falou que seja a hora que for, o senhor chega para pregar. Falei, ô Glória, a gente mora numa ilha mesmo, se preocupa com isso não. Era uma ilha pequena. Aí ele falou para mim, sabe nadar? Eu falei, ó, sei nadar. Vento está muito forte, o mar está muito agitado. Ele falou, conheço esse mar com a palma da minha mão, dá para atravessar, mas tem riscos. Quer atravessar? Eu falei para ele, ó, saí de casa, deixei minha esposa grávida, vim para pregar, eu tenho que pregar, meu. Nem que a gente chegue lá nado. Falou, então tá bom. Entramos na embarcação e começamos. Meia hora de navegação, sumiu a costa, sumiu o navio, sumiu tudo. E eu não sabia até então que as ondas que se formam em alto mar são maiores do que as que quebram na praia. Porque a própria Bíblia diz que Deus dá limite às ondas. Se não fosse isso, irmão, não haveria terra. Escute isso. De repente começou a se formar grandes ondas, pastor, em alto mar, e a embarcação era pequena, eu e mais 2, um da minha altura, mas bem magro, e um outro bem baixinho, eu sentado lá na frente, o outro no meio, e o rapaz guiando a embarcação lá atrás. De repente a embarcação começou a fazer isso aqui, ó, e ela em cima e descia, pá, e ela em cima e descia, pá. Eu confesso que eu fiquei assustado. E eu comecei a interceder, meu Deus, tem misericórdia, não é possível que eu saia do Espírito Santo para morrer aqui no Paraná. Oh, meu Deus, minha esposa está grávida, eu nem vi meu filho. Não, eu não posso morrer aqui. De repente, o rapaz deu um grito bem alto. E quando ele gritou, eu gelei da cabeça aos pés. Pastor! Eu falei, baixinho, nem voz saía, fala abençoado. Ele disse, me faz um favor. Vem para a polpa do barco. Quando ele falou aquilo, o pensamento do ser humano é terrível. Nós somos falhos. Eu pensei assim, calma aí, nós estamos em 3, esses 2 se conhecem, tem amor envolvido. Se tem alguém para morrer aqui, eles escolhem quem? Falei assim, por que eu? Ele disse, com todo respeito, pastor, é porque entre nós, o senhor é o maior e o mais pesado. Eu falei, tudo bem, fora isso. O que isso tem a ver? Ele diz, quando o vento está muito forte e o mar muito agitado, tem que colocar um peso na polpa, porque o peso da polpa vai equilibrar o barco. Foi ali que eu entendi por que Jesus deitou na polpa antes do vento soprar. Porque, pastor, já dizia vovó, quando o diabo vem com fubá, papai já tem a polenta pronta. Deus já sabia que o diabo ia soprar o vento. Aí ele disse, então sopra, porque esse barco não vira. Eu estou na polpa. Posso liberar a palavra sobre a sua vida? Na tua casa, Deus está na polpa. Na tua família, Deus está na polpa. No casamento, Deus está na polpa. Na vida do filho, Deus está na polpa. E Deus está dizendo, o diabo perdeu mais uma, porque eu dou o equilíbrio ao seu barco. Aleluia! Aleluia! Quando ele acalma o vento e o mar, ele olha para os discípulos e fala assim, ó,
Por que sois tímidos, ainda não tendes fé? Em outras palavras, preguei sobre fé o dia todo e não adiantou nada. Os discípulos olham um para os outros e falam assim: quem é esse? Em outras palavras, a gente viu ele transformar água em vinho, a gente viu ele curar, a gente viu ele fazer muita coisa. Agora, até o vento e o mar se submetem a ele. Quem é esse? Eles andavam com ele, mas não sabiam quem ele era. Quem me ouve diz amém. Por que, pastor Marcos Paulo? Porque vir na igreja, sentar na cadeira e ir embora, não te faz conhecer a Deus. O que é que me faz conhecer a Deus? Relacionamento, intimidade. Eu não conheço quem eu não me relaciono. Isaías foi duro, gente. Isaías falou o quê? O boi conhece seu dono, o jumento conhece seu manjedouro, mas o meu povo não me conhece. E Jó, eu conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos... Jó estava dizendo, sabe o quê? Eu ouvia dizer que ele fazia na vida dos outros, agora eu estou vendo ele fazer na minha vida. Os discípulos terminam perguntando assim: quem é ele? Marcos 5, 7. Jesus chega em Gadara, os demônios tomam o endemoniado, vai até ele. Quando chega lá, olha o que o endemoniado vai dizer: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Isso aqui é maravilhoso, porque enquanto os discípulos estão perguntando quem é ele, o diabo está respondendo: vocês não sabem quem é ele não? Eu vou falar para vocês, ele é Jesus Cristo. Posso liberar uma palavra? O diabo sabe quem é o Deus da tua casa. O diabo sabe quem é o Deus da tua vida. O diabo sabe quem é o Deus do teu casamento. Ei, o diabo sabe quem é o Deus da Igreja Batista da Fé. E ele sabe que se entrar no nosso caminho, ele vai ter que se ver com o Deus Todo-Poderoso.